Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Esse filme, O Quarto Secreto, que a Netflix colocou no seu catálogo, é um suspense de ficção científica, que é mais ou menos assim, o conto lá de fadas do Barba Azul, lá do Charles Perrault, lá do século XVII, encontra Dr. Frankenstein em um filme com influência de Diallo e do Brian De Palma, né? Assim, um monte de influência. A direção, o filme é bonito de ver, as cores, as telas divididas, a casa, mas é uma direção zona pesada, né? É um conto de fadas para provar meio sem sentido, as coisas vão ficando cada vez mais malucas, as explicações. É um conto de fadas para provar que não existem contos de fadas. É só ver a última frase da personagem, né, que ela começa falando lá umas 2, 3 vezes, ela sonhou, não sei o que, vê a última frase, você vai ver que é o conto de fadas provando que não existe um. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. No final eu vou fazer uma sessão de spoilers rapidinho, assim, falando da história, né? Porque pode ser que algumas pessoas não entendam direito. É assim, gente, se você eu achei 1h46, acho que tem o filme, demais. Daria para fazer 1h30. O primeiro ato dele é bem lentoso e algumas coisas se repetem, mas isso vai fazer sentido. Inclusive a atuação da atriz, bem estranha no primeiro ato, depois as coisas vão fazer sentido. Isso eu achei legal no filme, né? Algumas coisas que no começo você fala, que coisa horrível essa menina, que coisa não sei o quê, depois elas vão fazer sentido, tá? É assim, começa num clima de conto de fadas, um tiozão lá leva para casa dele numa mansão maravilhosa, cheia de coisas tecnológicas, uma jovenzinha, uma ninfetinha, que parece que saiu de um filme dos anos 60, 70, né? O visual da menina. Então, aí outra coisa que eu achei até que legal no filme é a história, por conta, você tem uma casa que é muito ultramoderna, né? Tem celular, tem smartphone, tem portas comandadas por eletrônicas e tal, só que muita do visual é anos 60, 70, 80, então fica uma coisa meio de conto de fadas mesmo, meio, entre aspas, atemporal. Bom, esse tiozão leva sua ninfetinha para casa e depois ele diz para ela, faz um tour pela casa que é maravilhosa, tem uma aparentemente uma governanta, tem uma coisa meio Rebeca no filme, né? E ele mostra, é um casão, assim, ele fala, olha, tudo aqui é seu, só que você não pode entrar neste quarto, tá? E aí no dia seguinte ele parte por uma viagem, deixa a menina sozinha, claro que ela vai entrar no quarto. E aí, esse primeiro ato que demora, eu não posso falar mais nada depois disso, porque as coisas vão começando a se repetir e ser contadas, as coisas vão sendo contadas a partir de diferentes pontos de vista e você vai entender quem são aquelas pessoas que estão constantemente mudando, tá? Chegou um momento no filme, ele é uma ficção científica que está mais preocupada em viradas do roteiro, porque vai fazendo cada vez menos sentido as coisas, do que necessariamente ser uma ficção científica que discute os temas que aborda. É mais para diversão, tá? Só que tem esse problema que eu achei de ritmo, né? Ele podia ser mais curto. Agora, a cinematografia é bonita, eu achei bonitas as cores, tem hora que as cores são, tem coisas monocromáticas, ele é estiloso, é aquela coisa mesmo, sabe? Forma sobre conteúdo, mas vai requerer paciência, tá? Para quem gosta de ficção científica, assim, menos cabeça, vamos dizer assim, até pode curtir. Eu me diverti, eu fiquei entediado no primeiro ato, mas depois eu me diverti. Só que uma coisa também tenho que dizer, eita direção pesada, hein? Porque tinha horas lá que parecia que eu estava vendo um audiobook em vídeo, porque a história, né, o enredo é assim,
literalmente narrada, ou sob forma de um diário que a menina está lendo, ou às vezes o personagem faz aquele monólogo em frente à câmera. Tum, 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 tum. Falei, uau, é um audiobook em vídeo, cine audiobook, tá? Mas, enfim, quem tiver paciência pode até se divertir um pouco. Agora é a sessão de spoiler, né? Então, na verdade, o que que era? Aquele tiozinho, ele fora casado com ele era um geneticista, tal, e ele fora casado com a Elizabeth. Só que a Elizabeth morreu de uma doença rara e ele queria a esposa dele. Então ele clonou e fez a sua colheita. Em inglês chama Elizabeth Harvest, a colheita de Elizabeth. Ele fez 6 clones, só que os 2 primeiros clones morreram. E aí ele chama uma geneticista, que depois é ela que vai se passar pela governanta, né, da casa, às vezes, para ajudá-lo a quebrar o código, para ver se consegue fazer com que aquele clone lá dê certo. Só que os clones não vão dando certo, né? Fica com problema de memória, fica estranha. E aí também aquele menino cego, Oliver, na verdade também um clone, porque ele achava que poderia, talvez, essa Elizabeth se interessar por ele, tiozão, mas jovem, então cria lá o clone. Só que os clones não são do agrado dele, né? Nunca vai ser a Elizabeth. Então, o que ele no começo queria ter uma esposa e tal, passa a ser raivoso para ele, passa a dar raiva. Então, o prazer dele vira de... Tinha uma canção antiga da Bethânia lá, Carcará, pega, mata e come. Ele vira uma espécie de Carcará, só que é o inverso, né? Ele pega, come e mata. O que dava prazer, então, depois para ele era destruir os clones que ele criara. Até que uma das clonas, né, uma das versões da Elizabeth, consegue se libertar, e aí por isso que ela fala no final, eu sonhava, não sei o que, com um homem, mas eu acordei, né? É uma história meio... É só para divertir, eu achei, né? Mas eu acho que se tivesse uma direção menos pesadona e poderia ficar um filme B, daqueles bem divertidos. Eu acho que ficou um filme B arrastado, né? Por isso que eu acho que ele é média C, assim. Eu nunca mais vou ver isso, mas até que passou meu tempo com o celular na mão em algumas horas, devo admitir. Tchau.